Se você quer viver igreja, se esforce para que haja união. Como? Seja o primeiro a dizer sim ao que a igreja está vivendo. Se coloque à disposição. Se una nos projetos da igreja e nas ações que a igreja convoca toda a membresia a participar. Dê opiniões, sim, mas tenha o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Vá atrás dos desanimados, dos tristes, dos magoados. Não se canse de lutar para que aqui nesse ambiente haja a paz reinando e esse vínculo seja indestrutível. Fortaleça-se na união que a visão proporciona. Nós temos uma visão e você precisa se unir nessa visão. Siga o conselho do autor de Hebreus no capítulo 10, 25, e não deixemos de reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Não venha para apenas os cultos, congregue, compartilhe, suporte, apazigue, fortaleça a união da igreja, e assim você vai viver a igreja. Em segundo lugar, viver a igreja, de acordo com o texto aqui lido, é servir com os dons para a edificação da igreja. Paulo vai falar o seguinte, olha, e esse Deus, através do Espírito Santo, um dos textos aqui que Paulo fala sobre os dons, 1 Coríntios 12, 14, Romanos 12, ele vai tratar sobre dons. Nesse texto de Efésios, ele vai falar sobre o exercício dos dons para a edificação da igreja, para a formação da igreja, para que a igreja então cumpra o seu ministério, o seu chamado. E ele vai dizer sobre 5 ministérios específicos, ou 5 dons de governo, ensino da igreja. Cristo deu dons ministeriais para edificar o corpo. E dons não tem a ver com show, não tem a ver com autoexaltação. O dom não tem a ver comigo. O dom tem a ver com quem eu alcanço através do meu dom. Os dons não têm fim em si mesmos, mas são meios para o crescimento da igreja. Se todos são membros do corpo, se todos têm pelo menos um dom, sabe o que pode estar acontecendo nesse corpo? Se você não sabe o seu dom, se você não usa o seu dom, talvez esse corpo aqui está disfuncional. É muito simples você entender isso. Se a sua mão hoje parar de funcionar, você está com o corpo disfuncional, não está funcionando plenamente. Se o seu pé para de funcionar, você vai sentir falta. Se alguma parte do seu corpo, se você perde uma unha, tem alguns irmãos aí igual a mim que perderam já o cabelo, está fazendo falta. Não é verdade? Faz falta. Você não quer perder nada do seu corpo, porque partes do corpo que se inutilizam, tornam o corpo não pleno. Ora, se a igreja é o corpo, e que se a Bíblia garante que todo cristão que recebe o Espírito Santo recebe um dom, você precisa sair daqui com uma pulga atrás da orelha. Qual é o seu dom? Não confunda dom com talento, não confunda dom com ministério. Você tem um dom. Saia daqui hoje, estude a Bíblia, corra atrás disso, descubra qual é o seu dom e use o seu dom para servir na igreja. Descubra como Deus posicionou você no corpo. Que parte do corpo você é? Qual é a função que você deve exercer? Não confunda nível de espiritualidade com dons populares ou vividos sob holofotes. Não é porque você, poxa, o pastor está na igreja aqui, o pastor, ele tem um dom muito bom, é o melhor dom de todos. Você não trata o seu corpo assim. Você não trata uma parte do corpo melhor que a outra. Todas as partes do corpo são importantes. Algumas são mais proveitosas para algum fim, mas todas são importantes. Você precisa saber qual é o seu dom, qual é o seu chamado específico, como Deus quer que você sirva a igreja para que ela então alcance o propósito da igreja, ir por todo mundo fazendo discípulos de Jesus, batizando-os, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que Deus nos ordenou. Ser igreja é agir para transformar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que elas fazem. É a missão da nossa igreja. E a gente só consegue fazer isso quando o corpo entende que cada pessoa
faz parte desse todo. Alguns anos atrás aqui na nossa igreja, não sei se você já era desse tempo, a gente teve um ano, né, que tinha uma foto assim, que era uma foto como um quebra-cabeça. E tinha uma pecinha faltando. Era você, eu, porque quando eu não estou, o quebra-cabeça está faltando alguma peça. Porque você não está usando o seu dom, você não está servindo como deveria, você não entendeu o porquê você foi chamado. Você não pode se satisfazer em vir à igreja, sentar numa cadeira bonita como essa, gostosa, um ar-condicionado, um som maravilhoso, receber uma palavra edificante, lutar pelo seu milagre, pela sua bênção, mas não fazer a sua parte. Se você não está fazendo a sua parte, você não está vivendo a igreja. Você está vivendo qualquer outra coisa, ajuntamento religioso, você está vivendo uma fé coletiva, mas igreja você não está vivendo. Você precisa viver o seu dom, aplicar, servir e viver igreja em comunidade. Em terceiro lugar, o que é viver igreja? É buscar maturidade espiritual. Os versículos 13 e 14, Paulo fala assim, até que todos, ou seja, ele já começa, olha, até que todos, ou seja, como consequência, nós temos que fazer isso, nos aplicarmos até que todos alcancemos a unidade da fé. Não é até que o pastor, não é até que a liderança, não é até que os mais desafortunados, são todos. Toda a igreja alcance o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o objetivo a ser alcançado? Unidade da fé, conhecimento de Cristo, maturidade. Ele compara com uma criança. A criança, ela é inocente, ela é imatura e ela acredita em qualquer história. Você chega para uma criança, você conta uma história mirabolante, ela vai acreditar, porque ela é inocente, ela é imatura. Agora você chega para uma pessoa já madura, com seus cabelos brancos, ela não vai acreditar em qualquer coisa que você fale. Ela vai saber discernir, porque ela tem maturidade, ela alcançou a autoridade em certos assuntos. Pessoas maduras discernem. Igreja madura não se deixa enganar por modismos, falsas doutrinas, ventos, movimentos. Elas entendem que Cristo é o centro e conhecer a Jesus é a coisa mais importante a se fazer. Haja visto que Paulo fala em Filipenses 3, que ele diz, olha, eu poderia me orgulhar na carne, eu sou muito bom. Eu sou hebreu, filho dos hebreus. Eu sou criado aos pés de Gamaliel. Sei, na lei eu era zeloso, cumpridor da lei, perseguidor da igreja. Era como se você falasse assim, olha, eu tenho mestrado, doutorado, tenho dupla cidadania, falo 5 idiomas, sou o CEO da empresa, sou dono da empresa, eu tenho um currículo aqui, vasto. Aí Paulo fala assim, pois é, eu pego todo esse currículo e eu considero isso como lixo, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. E aí, o que mais me impressiona é que Paulo chega depois, em Filipenses 3, um pouco mais depois dessa declaração, ele fala, eu ainda não alcancei, mas eu estou correndo para lá. E quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu falo assim, se Paulo não tinha alcançado, eu então estou muito longe.